Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o Paz e Bem, o programa Paz e Bem de número 63. Hoje, terça-feira, 15 de janeiro de 2019. Bom, 1, 2, 3, 4 avisos, mas bem rapidinhos, antes de iniciarmos propriamente a jornada de hoje. Primeiro, logo às 7 da manhã, tem ao vivo, toda terça e quinta-feira, no canal Paz e Bem, o programa Caminhos do Espiritismo, sob a responsabilidade do Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Acontece, então, toda terça e quinta, às 7 da manhã, ao vivo, e depois fica para sempre no acervo de vídeos do canal Paz e Bem. O Caminhos do Espiritismo é transmitido apenas pelo canal Paz e Bem, não é transmitido pela TV 247, tá bom? O tema deste 15 de janeiro é Lei de Liberdade. Vai ser muito legal, muito legal. Segundo, está fechadíssimo o nosso curso sobre Canudos. O título do curso será Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Já mencionei Ariano Suassuna. Quem não conhece Canudos, não conhece o Brasil. Diria mais, quem não conhece Canudos, não conhece a religiosidade popular no Brasil. Não entendeu nada, não entende nada deste país. Ao longo dessa semana, vamos esquentar um pouco o curso de Canudos, vou trazer algumas pílulas absolutamente surpreendentes sobre Canudos. Quem vai nos conduzir nesta caminhada será o professor Pedro Lima Vasconcelos, o maior estudioso sobre o tema do Belo Monte de Antônio Conselheiro, como ele prefere, ao invés de chamar de Canudos, do país, cientista da religião. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. Começa o curso na segunda-feira, 21 de janeiro, às 5 da tarde, ao vivo, horário de verão, tá? Então, para quem está no Nordeste e no Norte, às 4 da tarde, e vai ser toda segunda e quarta, às 5 da tarde, 8 encontros. Depois, eu vou soltar a programação direitinho, o tema de cada uma dos encontros, de cada uma das aulas, das 8 aulas, tá bom? Vai ser bem legal. Por fim, amanhã, se é que você está assistindo esse programa mesmo, em 15 de janeiro, então, nesta quarta-feira, 16 de janeiro, às 5 horas, ao vivo, vai estar com a gente o professor Faustino Teixeira, um dos grandes especialistas, talvez o maior especialista no Brasil em diálogo interreligioso. Um tema fascinante, a espiritualidade de Gilberto Gil. Então, ao vivo, nesta quarta-feira, às 5 da tarde, no Paz e Bem, com retransmissão pela TV 247. A espiritualidade de Gilberto Gil. Vai ser uma enxurrada. A paz invadiu o meu coração. É um dos poemas de Gilberto Gil, né, que ele musicou, que ele transformou em música para nós. Nosso tema de hoje é a paz. Nosso tema de hoje é a paz. É o silêncio da paz num tempo de guerra. Este paradoxo entre o silêncio da paz, enquanto estão rufando os tambores de guerra em Washington, em Brasília, em Bogotá, nos Estados Unidos, lá rufam os tambores principais e as suas sucursais, né, os governos, o governo neofascista do Brasil e o governo de extrema-direita na Colômbia, sucursais do governo norte-americano, do Império, rufam os tambores da guerra na América Latina. É possível rezar em paz e pela paz, em silêncio, no silêncio do coração neste momento? Sim, eu afirmo que sim. É um momento necessário, inclusive, de rezar. Rezar a paz. Rezar a paz. Rezar o caminho da paz. Neste momento em que os poderosos aprontam a guerra. E contrapor a oração do silêncio à oração do barulho, a oração encenada, a oração dos fariseus dos tempos contemporâneos, dos poderosos. Isto que nos faz até ter repugnância à ideia da oração, quando a gente vê Magnus Malta, Bolsonaros, esses
neopentecostais, evangélicos e católicos de paletó e gravata encenando oração no Congresso Nacional para celebrar suas vitórias, sua riqueza, sua fortuna, seu poder, celebrar a desgraça dos outros. Se isso é oração, melhor não rezar. Se isso é oração, como diz o Papa, melhor seguir o caminho com Mateu e Ateia. Mas não. Oração é outra caminhada, oração é outro caminho, e mais do que nunca é urgente rezar pela paz, e não apenas rezar pela paz, rezar para que a paz esteja instalada no coração de cada um de nós, porque a partir de uma paz invadiu o meu coração, como diz Gilberto Gil, para evocar o encontro de amanhã com o Faustino Teixeira. É a partir da paz invadindo o nosso coração que conseguiremos resistir aos tempos de guerra. Resistir à guerra, ao desejo de guerra e aos tempos de guerra. Pois bem, no encontro de ontem, ainda ao redor das maravilhas de Abraham Heschel, nós conversamos sobre como a oração silenciosa, como o silêncio está profundamente enraizado no judaísmo, apesar da ideia da meditação ter chegado mais recentemente ao Ocidente como se fosse algo exclusivamente dos caminhos do budismo e do hinduísmo, né, a partir ali dos anos 60, 70, 80, mas especialmente a partir dos anos 60, os Beatles tiveram um papel muito importante nisso, né, chegou a esse Ocidente, né, Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil também, essa ideia de que a meditação seria algo exclusivamente dos nossos irmãos, irmãs, do budismo e do hinduísmo. E a conversa de ontem foi uma conversa para mostrar, não, é sim patrimônio, e os budistas e hinduístas são professores de meditação, mas ela é um patrimônio que pertence ao acervo do judaísmo. Pertence também ao acervo do cristianismo, por essa intimidade enorme que existe entre o judaísmo e o cristianismo. Há muita formulação sobre a oração silenciosa, sobre a ideia da contemplação no interior do cristianismo, e a gente vai passar por elas ao longo dos próximos tempos. Não sei exatamente quando, mas ao longo dos próximos tempos vamos passar por essas formulações. Hoje eu queria trazer para você, para nós todos e todas, qual é a origem? Onde está fundada no cristianismo esta ideia da oração silenciosa que acabou se perdendo um pouco no tempo, trocada pelas orações barulhentas, pelas orações de aparência comunitária, mas orações públicas. Não que as orações comunitárias não sejam válidas, ao contrário, ninguém faz o caminho sozinho. Não existe caminho sozinho, não existe caminho de solidão, o caminho é sempre feito de alguma maneira em comunidade. Somos seres de relação, o caminho é sempre feito em comunidade. Mas onde se assenta essa ideia da oração silenciosa que não nega o caminho da comunidade? Aqui. Nossa Bíblia de Jerusalém, Evangelho de Mateus, num dos picos do Evangelho de Mateus, um dos pontos culminantes do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, no capítulo 5, né, um momento crucial na história do cristianismo, e logo a seguir, no capítulo 6, com uma série de prescrições que Jesus apresenta, ainda no contexto do Sermão da Montanha, sobre quais seriam questões fundamentais da sua caminhada, do seu projeto. Né? E ele vai falar sobre diversos temas a partir do capítulo 6, depois no capítulo 7 também, capítulo 6 e 7, né? Vai falar sobre a questão de Deus e o dinheiro, sobre qual é o tesouro, sobre o jejum, sobre a questão do julgamento,
sobre a regra de ouro do cristianismo, que é tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens os façam, fazei-vos vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ele inverte um preceito negativo, que é não faz para os outros o que você não quer para você, né, para transformar no preceito que é faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você, faça aos outros, às outras, em primeiro lugar. Então, são uma série de prescrições que constituem, junto com as bem-aventuranças, o sermão chamado Sermão da Montanha. Muito provavelmente não foi um sermão, não foi um discurso único, é uma reunião de diversos ditos, de diversas sentenças de Jesus, que foram reunidas, então, nesses capítulos que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Então, eu separei aqui o tema da oração. Capítulo 6, então, do Evangelho de Mateus, sobre essa temática, né? Onde está a origem, onde está o germe no cristianismo, especificamente dessa ideia da meditação, da oração silenciosa. Capítulo 6, versículos de 5 a 6. São apenas 2 versículos. Esses 2 versículos introduzem, eles vêm imediatamente antes, a partir do versículo 7, Jesus vai apresentar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, tá? No Evangelho de Mateus. Então, mas antes, ele faz esse pequeno tratado sobre a oração. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que lá está no segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Maravilhoso, não é? A primeira parte da oração, que é essa condenação que Jesus faz, a oração dos hipócritas, a oração dos mentirosos, a oração dos ricos, dos poderosos. Impressionante como, lendo esta primeira parte, me vem imediatamente à mente estas coisas, dessas orações aí, desses políticos de direita, extrema-direita, fundamentalistas, neopentecostais, evangélicos e católicos, né? Me vem aquela coisa do Bolsonaro, logo depois da vitória, essas cenas repugnantes mesmo, como parece que Jesus aqui está se referindo exatamente a esse tipo de oração. Então, não é uma condenação à oração comunitária em geral, mas é a condenação a este tipo de oração dos hipócritas que celebram o seu poder, sua força, seu dinheiro. Então, esta é a primeira parte. Então, versículo 5 do capítulo 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, assim de serem vistos pelos homens. Incrível, não é? Incrível. Como Jesus capta uma verdade que atravessa os tempos. A ideia, então, da busca dos ricos e poderosos de capturar para si a oração, para transformar a oração numa maneira de imposição, de poder, de controle na sociedade. E aí ele faz outra proposta. É outro projeto de Jesus em relação à oração. Vamos lembrar que a oração, na visão de Heschel, Deus à procura do homem, Deus em busca do homem, o homem à procura de Deus, a oração é exatamente o primeiro movimento que o homem faz como resposta a esta busca de Deus. Então, e aí Jesus então traz um projeto. Eu não falei muito então. Jesus traz uma proposta, oferece um caminho para este movimento, e ele é surpreendente.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai, que está lá, no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. A ideia aqui do entra no teu quarto e fechando a tua porta está vinculada exatamente à ideia do entra no teu quarto, entra no teu peito, entra no teu silêncio, entra na habitação do teu silêncio. É um convite maravilhoso, fantástico, não é? O Papa Francisco falou sobre isto recentemente, dia 2 de janeiro. Ele fez um brevíssimo discurso sobre exatamente este trecho do Evangelho de Mateus. Sabe quem me lembrou disso? O Aristides. Esse Aristides está demais. Por sinal, ele escreveu dizendo, olha, você falou Aristides Tavares Aristides Tavares Filho, mas eu sou Aristides Tavares dos Santos. Então eu errei, desculpa, Aristides. Então o nosso Aristides, que é quem trouxe a ideia de, isso que você fala no final do programa para oração, é do Walter Franco, é aquela música do Walter Franco, né? Tudo é uma questão de manter a espinha ereta, a mente quieta, o coração tranquilo. Então, o Aristides que deu essa dica, né? Eu sabia que era o Walter Franco que falava, mas nunca tinha pensado em trazer o Walter Franco, como ontem nós ouvimos o Walter Franco, que então, como que essa música mantra dele, música, não é uma música mantra, né? Mas essa música convite dele à oração silenciosa, é uma pequena guia nossa para os momentos de meditação. O mesmo Aristides falou, dia 2 de janeiro o Papa andou falando sobre oração também. Eu já vinha pensando em usar esse capítulo, esses 2 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e falei, mas esse Aristides está super sintonizado mesmo. Valeu, Aristides, obrigado pela dica. Então, o que ele nos trouxe? O que o Aristides sugeriu para nós? Lembrar o Papa Francisco, ele disse na audiência geral da quarta-feira, dia 2 de janeiro, ele fez uma catequese, são ensinamentos, né? O Papa costuma fazer breves ensinamentos ao longo, nas suas audiências gerais. Esse foi a terceira catequese dele sobre o Pai Nosso. Então, lá pelas tantas, ele vai dizer: eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do Pai Nosso, né? Como eu disse, logo depois desses 2 versículos sobre a oração em silêncio, a oração no segredo do coração, Jesus vai apresentar o Pai Nosso. Então, Jesus o faz afastando-se de 2 grupos do seu tempo. Antes de tudo, os hipócritas. E aí o Papa cita o que nós acabamos de ler, o versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Aí continua o Papa. Há pessoas capazes de tecer orações ateias, sem Deus, e fazem-no para serem admiradas pelos homens. Aqui não é uma crítica do Papa aos ateus. É a crítica do Papa a esta ideia da oração que não tem relação nenhuma com Deus. Esta oração dos bolsonaristas, né? Então ele diz, há pessoas capazes de tecer orações ateias, sem Deus, e fazem-no para serem admiradas pelos homens. Né? Para serem admirados e controlar os homens e as mulheres. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá o dia inteiro, ou vão todos os dias, e depois vivem odiando os demais, ou falando mal das pessoas. Isso é um escândalo. É melhor não ir à igreja. Vives assim, como se fosses ateu. Mas se vais à igreja,
vive como filho, como irmão, e dá um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. Ao contrário, a oração não tem outro testemunho crível, a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai. Mais uma vez, o Papa aqui não está fazendo uma crítica ao ateu, ao ateísmo, pelo contrário, o Papa o tempo todo está convidando ateus, e no caso, né, do Papa, dos católicos e católicos, cristãos, pessoas de fé, a caminharem juntos no mundo. O que ele está aqui dizendo é isso. Esse pessoal que reza desse jeito, não tem Deus no coração. É uma oração com outros objetivos, outros objetivos. É a oração dos tambores de guerra. Então não é uma oração da paz, não é uma oração que se não for pela paz, de paz, não é oração. Depois, então o Papa fala primeiro desses hipócritas. Depois, Jesus distancia-se da oração dos pagãos daquela época, né? Que usam de vãs repetições porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Então, esta ideia de que você fala, reza, canta, vai para a igreja, e que com isso você será atendido, né? Dá dinheiro, me 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 dá dinheiro, é basicamente quase que a oração única do que ele vai chamar. Então, é interessante como o Papa faz essa ideia de que esses caminhos de oração são caminhos de oração que são absolutamente distantes do projeto original de oração de Jesus. Vamos lá? Versículo 6, capítulo 6 de Mateus. E com isto encerramos para a nossa breve jornada de meditação. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está lá no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, no silêncio dos nossos corações, rezemos em paz, pela paz nesses tempos de guerra e de barulho. Antes de entrarmos em meditação, eu queria fazer para você um pedido. Se você não está inscrito ou inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se no canal para que este silêncio se expanda, né? Que esse silêncio pela paz possa aos poucos ir se espalhando. Deixa eu me fechar aqui. Deixa eu me abrir. Aqui. Vejo como eu fico olhando aqui para você, para a câmera não vejo atrás, mas vejo o dia já se insinuando. Ok. Tudo é uma questão de manter a espinha ereta, a mente quieta, o coração tranquilo. O segredo do coração. O quarto. O silêncio. Vamos? Então, olhos fechados. Fechei os olhos. Silêncio. Quem quiser um mantra, a paz. Feito os olhos. Que dia lindo. Esse dia lindo está nascendo para nós, está nascendo para a paz. Paz e bem. Paz e bem, irmão. Paz e bem, irmão. Paz e bem, todo mundo.